Muito prazer, eu sou Vilma Damasceno, filha do seu José Maria Damasceno e da dona Maria Alves Damasceno, baianos, casaram-se e vieram morar em São Paulo e eu nasci em 1963. Façam a conta. Com 21 anos eu descobri que eu tinha um irmão. Nossa, não foi fácil. Olha, foi a minha primeira grande perda, porque eu perdi o meu lugar de filha única. Então isso é importante porque desencadeou todo o trabalho que eu faço hoje. Ele tem uma base aí nessa história. Hoje eu sou fotógrafa e eu gosto de contar as histórias das pessoas, das famílias, dos melhores momentos delas, para guardar para sempre, para ter sempre esse registro marcado. E isso é muito importante para mim, porque meu pai, ele morreu quando eu tinha 21 anos, 22 anos. Ele morreu afogado, então foi repentinamente. E a minha mãe, ela teve Alzheimer depois, por 17 anos. Quem cuidou ela prioritariamente foi eu. Então foi um período de muito aprendizado. E desde pequena eu dizia que eu queria ser professora, e assim eu fui. Professora, sempre gostei. Até o meu último dia de trabalho, eu fui muito feliz nas escolas. Depois que eu fiz pedagogia, eu achei que eu podia colaborar mais com as comunidades. Então eu fui trabalhar na coordenação, eu trabalhei como assistente de direção, como diretora de escola, em CELS, em São Paulo, e tudo isso. Mas eu sabia que eu ia terminar esse período e eu não ia querer ficar sem fazer nada. Então eu fui descobrir alguma coisa que eu gostasse muito. Eu descobri que eu já fotografava há muito tempo, desde criança. Até olhando minha caixa de álbuns, eu vi o quanto eu gostava de fotografar os momentos dos meus pais com os avós, com os meus avós, e as minhas caminhadas com eles, e uma série de minhas viagens. Então, mas eu só descobri isso na pandemia, quando me aprofundei mais em fotografia, comecei a estudar e rever minha própria história também. Bom, enquanto eu estava nas escolas, eu também vendia, eu adorava vender coisas. Eu comecei a ajudar umas senhorinhas no meu bairro com cosméticos. E aí eu descobri a Natura. E eu também aí fui vender para mim mesma, para a Natura, e fui uma das maiores vendedoras de São Paulo por muito tempo. Fui vendedora VIP e vendia Demilos. Daí eu passei a vender roupa, eu comprava em outros lugares e vendia em São Paulo. Então eu sempre vendi muitas coisas. Mas o que eu queria mesmo era aprender a fotografar, e já com 50 anos e mais, ou mais, né? Então eu comprei uma câmera para fazer o curso, precisava, né, de uma câmera mais robusta, mas antes disso eu fui para Gramado para uma viagem e eu fiquei apaixonada por Gramado. Quando eu fui estudar mais sobre a cidade, eu descobri um concurso de turista. Eu não sabia nem editar, mas eu mandei algumas fotos para eles e eu ganhei em segundo e em quinto lugar, sem nunca ter estudado fotografia, só com o meu olhar fotográfico. Foi nesse tempo que eu pensei assim, Deus falando comigo, filha, vai por esse caminho que você vai bem. Essa é a sua escolha, a sua melhor escolha. E assim eu fiz, né? Uma das fotos foi essa, né? Que eu fiz em Gramado, da onça. Ó, dá pra ver, acho, né? Então, esse eu ganhei em segundo lugar. O quinto lugar foi da igreja no período da Quaresma. Ficou muito linda a foto. Ganhei muitos prêmios, viagem com acompanhante. Essa história aí eu vou pular, mas foi muito legal. Bom, aí quando eu saí das escolas, aí em 2018, eu entrei de cabeça para estudar fotografia no Senac. E eu gostei de todos os nichos, gente. E até hoje eu gosto de todos os nichos. Eu gosto de fotografar gente. Eu gosto do retrato corporativo, eu gosto de fotografar as crianças, os aniversários. Quando tem os aniversários das senhorinhas de 80 anos, eu me apaixono muito. Por quê? Porque eu termino trazendo isso para minha história, da vontade que eu teria de estar fotografando a minha família, os meus pais. Ou eu revejo nas histórias das famílias a minha história também. Então, isso me complementa, né? Apesar de estar hoje, entre aspas, sozinha, né? O meu trabalho complementa toda essa história de vida e o meu prazer de devolver essas imagens para as pessoas e saberem que elas vão ter isso nas suas casas para sempre e poder recontar essas histórias para os seus filhos, para os seus netos. Então, um dia uma amiga fotógrafa me pediu para fazer uma revista das viagens dela de 2008 a 2019. E foi o maior desafio da minha vida. Só para fazer a curadoria de todas as fotos e selecionar foram quase 2 meses. Então eu agradeço muito porque foi um grande aprendizado e eu terminei me apaixonando por essa questão das impressões. Então eu faço muito esse trabalho. Hoje, ó, eu tenho revistas que eu pego de fotografias das pessoas, fotografias de celular, e faço isso aqui, ó. Olha, eu pego, monto as viagens das pessoas, eu conto a história das pessoas
do jeito que eu aprendi e gostava de contar a história para os meus alunos, sabe? Isso me dá um prazer enorme também. E às vezes eu tô com as amigas nas viagens e elas terminam também pedindo para eu fotografar e fazer depois a revista. Então essas são minhas amigas que viajam comigo, aqui é Jericoacoara. Então aqui tem fotos de celular e fotos também que eu fiz dela na viagem, né? Então com isso eu já estou trabalhando bastante em casa. Por quê? Porque eu fico nas edições, eu recebo do Brasil inteiro fotografias de celular, de onde queiram, e aí eu construo esses álbuns, essas histórias, às vezes até fotografia de casamento, as pessoas fazem tudo com o celular e fica guardado lá. Então eu pego tudo isso e faço um álbum bem lindo, construo a história das pessoas. E eu estou sempre estudando, sempre, porque fotografia é um campo muito grande e ela traz também um autoconhecimento para quem se aprofunda em fotografia, né? Porque você tem que aprender a observar mais, toda uma sensibilidade, etc. Aí há pouco tempo eu comecei a me incluir em alguns concursos e eu fui vencendo em vários deles. Em Amparo, eu fui com exposição na cidade, aí teve uma galeria também patrocinada pelo Banco Cora, que eu participei o ano passado, e essa foto aqui, ela foi para exposição, ó, tá? Ganhei um dinheiro legal com essa foto aqui, que eu fiquei em segundo lugar, foi muito bom, e que terminou me proporcionando esse valor para fazer outras viagens, né? Eu fiz um curso também de arte, e aí também tive uma exposição em Brasília, com as fotos mais artísticas, mais de paisagem e tal. Então eu tenho esse livro aqui, que é de Brasília, né, da Cartografias da Paisagem, e eu tenho 2 páginas aqui nesse livro, contando sobre as minhas fotos, né, aqui. E essas fotos estão aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma delas, e a outra que tá ali em cima também, que foi para exposição, e foi essa exposição que me deixou tão empolgada em começar a mandar minhas fotos. Eu tive até convite para fazer exposição no Japão, mas eu achei ainda que não era o momento. Então, em breve terão novidades, haverão sinais. Então, gente, eu comecei contando as histórias, mas claro que assim como muitas outras pessoas, a gente sai quebrando pedra, né? Nada fácil, tanto por dentro quanto por fora, porque são tantas crenças que a gente tem que vencer. Eu tive relacionamentos também que foram bons enquanto durou, eu prefiro dizer assim. Então, para meio entendedor, minha palavra basta, né? E superei, estou aqui. Hoje eu vivo sozinha, por enquanto, né? Até aparecer algum parceiro, quem sabe. E vou, assim, me reinventando todos os dias. Procurando alguma coisa diferente para fazer, realizando novas construções. Recentemente eu tive em expedição fotográfica em Marrocos. Foi uma experiência incrível. Ainda estou para publicar algumas fotos nas minhas redes sociais, lá no VD Click Fotografia, que é mais de fotografias autorais e etc. Então, eu tô sempre inventando uma moda diferente e quero conhecer outras pessoas dessa área aí das artes, dos projetos com fotografias ou outros, né, outras artes, porque a gente sempre aprende algo mais. É isso.